Olá pessoal, quem vos fala é o professor Sérgio Vasconcelos. Sejam bem-vindos à disciplina de Desenho Técnico à Mão Livre. Hoje vamos dar continuidade ao estudo das vistas ortográficas e vamos acrescentar aos objetos elementos circulares e contendo detalhes circulares. Antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito, vamos fazer uma breve revisão do que é um sólido de revolução. Observe essa figura. Nós temos aqui um retângulo e temos aqui um eixo. Imagine este retângulo girando em torno desse eixo. Ele gerará um espaço tridimensional na forma de um cilindro. Ou seja, um retângulo rotacionando em torno de um dos seus lados, um eixo, gerará um sólido de revolução. Este aqui é um cilindro. Outro exemplo, um triângulo rotacionando, girando em torno de um dos seus lados. Teremos aqui uma geometria tridimensional de forma cônica. Temos aqui um cilindro e um cone. Qualquer figura plana girando em torno de um eixo gerará um sólido de revolução. Vamos ver alguns exemplos aplicados ao desenho técnico. Olha esse objeto. Nós temos aqui uma base em forma de paralelepípedo e uma saliência em forma cilíndrica aqui. Vamos fazer o desenho da vista frontal, de uma vista lateral direita ou esquerda e de uma vista superior. Vamos eleger primeiro a nossa vista frontal. Eu vou ter a minha vista frontal, vista daqui. É importante, não é? Nós já falamos de verificar as proporções da peça, as proporções do objeto, largura, altura, profundidade. E eu vou aqui reservar os espaços da minha vista frontal, da minha vista lateral esquerda e da minha vista superior. Vou inicialmente fazer a parte do paralelepípedo. Eu tenho aqui a base, vista frontal, lateral esquerda e superior. Agora vamos fazer o elemento cilíndrico. Antes de fazermos este elemento cilíndrico, eu quero falar um pouco sobre tipos e espessuras de linhas. Todas essas linhas aqui nós já estudamos, elas são arestas visíveis ou linhas de contorno, são linhas contínuas largas. Hoje nós vamos acrescentar mais um tipo e espessura de linha ao nosso estudo. É a linha traço ponto estreita. Ela tem essa geometria, olha. Traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. Observe que os traços são todos iguais, os espaçamentos iguais e apenas um pontinho nesse espaçamento. Manter a uniformidade é muito importante. Para que servirá esta linha? Ela representará linhas de centro, de circunferências, de círculos e de elementos circulares, eixos de corpos de revolução. Esse eixo aqui, por exemplo, ele será representado em épura com uma linha traço-ponto. E eixos de simetria. Vamos exemplificar como utilizar esse tipo de linha aqui, neste desenho. Observe o elemento circular. Onde estaria o eixo de revolução deste sólido de revolução? Estaria aqui, ó. Em vista frontal, esse eixo seria assim, um traço, um ponto, um traço. Vamos falar um pouquinho sobre esse eixo. Olha, esse eixo não é uma linha de geometria, ela é uma linha informativa. Então, ela não pode se confundir com linhas de aresta. Para isso não acontecer, devemos ter alguns cuidados. Primeiro cuidado,
esta linha de eixo deverá ultrapassar os elementos aos quais ela se refere. Uma vez desenhado o eixo do sólido de revolução, eu posso desenhar as linhas da geometria que compõe o sólido de revolução. Mantendo as proporções do objeto, eu faço a linha da silhueta do cilindro, a linha da silhueta do cilindro e a linha do plano do topo. Venho aqui com a minha lapiseira mais larga e faço a minha linha de centro, linha de geometria. Observe que ela ultrapassa, não é? Muito bem. Como fazer, então, a vista lateral deste objeto? Como este objeto, este detalhe aqui é um detalhe cilíndrico, ele é simétrico em relação a esse eixo. Eu vou fazer novamente aqui, olha. Vou fazer aqui, olha, uma linha de eixo. E a vista lateral deste detalhe, que é exatamente igual. Marco aqui as proporções, traço a altura, traço o topo e faço as linhas em definitivo. Como ficará a representação deste elemento cilíndrico nessa vista de cima? Aí eu vou utilizar a linha traço ponto como sendo uma linha de centro. Primeira coisa, eu tenho que localizar o centro do elemento circular. Aí eu faço uma marca de centro. O que é uma marca de centro? Uma pequena cruzinha com linha estreita. E a partir dela, eu faço as minhas linhas de centro. Observe, aqui eu chamo de linha de eixo e aqui linha de centro. Agora eu faço uma marcação para ajudar a desenhar o círculo. O círculo já é um elemento geométrico que requer um pouco mais de habilidade manual para fazê-lo. Eu posso fazer um círculo bem clarinho. E depois eu venho com a linha definitiva. Com bastante capricho e concentração, você faz aqui o seu círculo. Você pode até dizer assim, mas professor, não ficou um círculo perfeito. E eu te responderei com muita propriedade. Não é para ficar perfeito. Nós estamos falando de desenho à mão livre. Se fosse para ficar perfeito, utilizaríamos o compasso, mas o desenho é à mão livre. Entretanto, ele deverá ser lido e interpretado como um círculo. Eu não posso fazer de qualquer jeito e este meu desenho ficar parecendo uma elipse. Não, tem que ser lido e interpretado como um círculo. Muito bem, vamos para mais alguns exemplos. Exemplos bem simples, né? Um cilindro. Observe esse cilindro aqui. Como desenhar esse cilindro em vistas ortográficas? Eu vou desenhar 4 vistas desse cilindro. Eu costumo começar a desenhar pelas linhas de eixo. Então, faço a linha de eixo aqui. E faço as linhas da silhueta do cilindro. Já estou fazendo na linha definitiva, porque é um desenho relativamente simples. A base, que é um plano, e o topo, que é um plano. Frontal, lateral, esquerda, linha de eixo. Posso fazer aqui a base, o topo e as linhas de silhueta do meu cilindro. Lateral direita, o eixo, né? A linha que representa a
silhueta do cilindro, a base. A vista de topo, ou vista de cima, o que é que eu tenho que fazer? A marca de centro, a linha de centro, e a circunferência. Faço pequenas marcas para ajudar o círculo a ser feito. E faço com a linha definitiva o círculo. Vista frontal, lateral esquerda, lateral direita e superior. Observe um detalhe interessante. Vista frontal, lateral esquerda, lateral direita são iguais. E vista superior. Eu vou adiantar um pouquinho um conceito que a gente vai estudar um pouco mais à frente, mas ele cabe exatamente neste momento. Chama-se supressão de vistas. O que é suprimir uma vista? É omitir uma vista, é não desenhar uma vista. E como eu vou decidir quantas vistas são necessárias? Façamos a seguinte pergunta: quantas vistas são necessárias em uma épora? A resposta é muito simples. Tantas quanto sejam necessárias para a completa interpretação da geometria do artefato. Ou seja, se 2 vistas são suficientes, não precisa da terceira. Eu poderia, nesta épora aqui, omitir essa vista e suprimir esta. A vista frontal e a vista superior já são mais do que suficientes para a completa interpretação da geometria do artefato. Entendido? Muito bem. Vamos outro exemplo, agora com um objeto um pouco mais complexo. Leia este objeto. Uma chapa em L com um furo circular, um furo cilíndrico. E aqui nesta parte, um boleado ou um arredondado. Bom, representar um cilindro é a mesma coisa de representar um furo, porque a geometria é a mesma. O que vai mudar são as linhas que... Vamos lá. Como o objetivo principal é mostrar como representar o cilindro, eu já estou aqui com as vistas praticamente prontas. Frontal, superior e lateral esquerda. Observe, eu tenho um furo aqui que ultrapassa o objeto. A primeira coisa que eu faço nos meus desenhos, eu imagino onde está o eixo de revolução. Está aqui. Então eu vou fazer aqui a minha linha de eixo. Um traço, um ponto, um traço. Observe que a minha linha de eixo ultrapassou o desenho das arestas. Aqui eu vou desenhar um cilindro. Então a vista do cilindro é exatamente esta aqui. Só que este furo, ele está oculto, eu não consigo enxergá-lo. Eu vou fazer então com linha tracejada estreita. Tracejada estreita. Da mesma forma aqui. A linha de eixo ultrapassando as linhas de aresta e a linha do furo. Tracejada estreita. Tracejada estreita. E na vista de topo, eu faço o alinhamento, faço a marca de centro. Não esqueçam da marca de centro. A linha de centro. Vou alinhar aqui o meu furo para eu fazer do mesmo tamanho. Faço aquelas marcações que ajudam a desenhar. Faço aqui o meu contorno do meu furo bem clarinho. E finalmente traço a linha em definitivo.
está aqui a representação do cilindro do furo. Frontal, lateral esquerda, superior. E esse detalhe aqui? É a mesma coisa. Aqui você tem um cilindro completo. Aqui você tem uma fração de um cilindro. No caso aqui, 1/4 de cilindro. Vou fazer a mesma coisa. Marco os eixos, marco as linhas de centro e desenho o cilindro. Vou começar pela vista lateral, porque eu enxergo. A linha de centro está aqui, olha. Se você observar, a marca de centro está aqui e a linha de centro estaria aqui. Só que não é uma linha de centro completa, é apenas uma fração. Eu tenho que ficar muito atento às proporções do meu desenho. Aí eu venho aqui, faço a minha marca de centro e faço a minha linha de centro apenas para os lados, que o objeto é cilíndrico, né? Faço aqui a minha linha e completo o meu desenho que já estava iniciado. Tenho aqui a representação deste objeto, deste detalhe circular. Aqui eu vou fazer apenas a linha de eixo e aqui apenas a linha de eixo. Observe, vista frontal com o furo circular, né, o furo cilíndrico, a linha de eixo que representa este detalhe. Vou melhorar a linha aqui, que não ficou muito boa. E concluir o meu desenho. Estamos encerrando mais um vídeo e eu gosto sempre de dar alguns avisos que eu acho importante. Assista aos vídeos, pratique bastante, visite a sala de aula virtual e, se tiver dúvida, consulte o seu professor. Forte abraço, até a próxima!